para o Brasil e para o mundo. Hoje nós estamos visitando a sede da Aliança Municipal Espírita de Uberlândia e hoje tem uma programação muito linda que todos nós vamos acompanhar e vamos aprender muito no dia de hoje. Pronto? Agora eu preciso de 9 pessoas para vir aqui na frente. Então vamos dar o presente. Todo mundo está aqui para ganhar presente. Olha, vamos dar 3 minutinhos para ler a pergunta e pensar. Vocês já se sentem em condições de responder essa pergunta? Então vamos começar pela número 1. Qual a utilidade do espírito passar pelo estado de infância? Qual? Pode. A utilidade dele passar pelo estado de infância, é o estado de esquecimento realmente, né, que ele, ao reencarnar, passa, e é o momento onde ele vai ter maior possibilidade de absorver todas as informações passadas por eles, tanto da casa espírita quanto da família. Muito bem. A questão número 2. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Essa pergunta tem tudo a ver com a lei do progresso. É dar a oportunidade, é possibilitar que o espírito atinja o seu progresso. Muito bem. Terceira. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Então o Espiritismo nos ensina que nós podemos, no mundo espiritual, receber esclarecimento e ter a nova oportunidade da reencarnação. Muito bem. Ótimo. Essa é a pergunta 166 do Livro dos Espíritos. Número 4. Por que a criança passa por sofrimentos e perturbações? Porque ela está passando por provas e expiações para o seu desenvolvimento e evolução. Todo mundo está escutando? E aonde que ela arrumou isso, se ela é um espírito que está chegando? Ela vem trazendo das outras encarnações. Então, meus irmãos, a doutrina espírita é altamente revolucionária quando fala do passado, enquanto que todos os outros conhecimentos humanos, além de não conseguir explicar determinadas mazelas da infância, ou quase todas vão ser bem objetivo, na realidade a doutrina espírita é aquela que tem a chave do mistério para que a gente possa entender. Quinta, o que é mediunidade? Para vocês, crianças, a mediunidade é uma conexão, é uma ponte que todos nós recebemos quando nós reencarnamos. Só que nós temos que ter cuidado para onde que nós abrimos essa janela e ao jeito que nós abrimos. Se a janela é aberta para uma sombra, para a treva, ou se nós abrimos para o sol ou para o tempo nublado. Então, nessa parte que o que é mediunidade é a faculdade que nós temos, todos nós temos. Mas aí se difere da ostensiva, que é aquela que o médium trabalha, né? E tem as outras diversificações. Mas o que é mediunidade? É uma faculdade que todos nós recebemos. E na parte de crianças, né, tem essa questão aí da obsessão infantil, que é a janela aberta de uma forma errada, de um momento errado e também numa direção que não é apropriada. muito bem. Sexta, Crianças podem ser médiums? Pode, só que muda que algumas mediunidades são maiores que outras. é mais complicada, né? É. Próxima, sétima. O que é obsessão? Obsessão, infelizmente, né, em alguns momentos para as crianças são alguns espíritos, irmãos nossos, que em alguns momentos ficam perdidos, não encontram a luz e vêm até nós e nos perturbam. E às vezes a nossa mente está aberta para que eles possam entrar, porque às vezes nós temos pensamentos negativos que fazem com que eles acabam nos perturbando em alguns momentos. Próximo, oitava. Sou eu. Crianças podem ser médiums e podem ficar obsediadas? Com certeza. Nós todos somos médiums, mais ostensivos ou menos. Então todos nós possuímos essa faculdade da mediunidade. E as crianças, com certeza, elas estão no momento que elas são mais afloradas, então elas estão ali mais com essa, como posso dizer, mais ligadas ali ainda ao mundo espiritual e tal. E podem sim ficar obsediadas, porque como eu acho que foi você que explicou,
a resposta praticamente também, que a obsessão é muito utilizada, a janelinha aberta para a porta, para o lado errado e tal. Nona. Diante da mediunidade e da obsessão das crianças, o que você, como evangelizadora, aconselharia aos pais? Então, acho que a primeira coisa que a gente aconselharia aos pais é colocar a criança na evangelização. Que para a criança, o melhor sobre a obsessão é a evangelização, que é ali que a criança vai aprender desde pequena. E outra coisa também, no caso, seria às vezes o atendimento fraterno, se fosse o caso, o tratamento espiritual, e o evangelho no lar, que é muito importante, né? Que é a luz do lar. Então, não é um assunto instigante? Isso acontece com a gente quando a gente está num trabalho doutrinário mais frequente do que a gente pensa. Tem menino que quando chega para a aula de evangelização, ele apronta uma confusão tão grande que você sente o ambiente da sala mudar. Por mais que tudo esteja certinho, que tudo esteja ótimo, aí já começa aquela confusão que é própria do processo obsessivo. Veja se eu estou fazendo certo. Eu moro num lugar que tem um monte de edifício em volta da minha casa. Então tem muitos sons. Tinha um som que eu pensava que era um cachorrinho de algum apartamento lá, porque eu estou surda, né? De algum apartamento lá, que ficava latindo sem parar. E a minha menina começou assim, mamãe, não aguento mais, essa criança não para de chorar. Aí eu falei, não, é um cachorrinho que está chorando. Ela falou, mamãe, dá um jeito nesse ouvido para a senhora ver, é uma criança que está chorando. Todo dia chora, desde a manhãzinha até mais ou menos meio-dia. Depois, não sei se é a gente que acostuma, a gente para de ouvir. Como eu faço o evangelho todo dia, a evangelho-terapia, eu comecei a fazer prece para essa menina. Mas não só para ela, comecei a fazer prece para a mãe. Vocês concordam que a mãe é que sofre mais? E aí, então, comecei a fazer prece. É claro que é o efeito da prece. A menina ainda chora para danar, mas não chora mais nem 50% do tanto que era antes. Não está melhorando? Vocês acham que eu estou fazendo certo? Não sei quem é a criança, não sei quem é a mãe, não sei qual é o edifício, porque fica misturado por causa do vento. O fato é esse, e isso é mais comum do que a gente pensa. Muitos pais, muitas mães chegam quase ao desespero com problema dessa ordem. Então é um fato que acontece aí no dia a dia. Eu fiz um apanhado no livro dos médiuns sobre o que fala com relação à mediunidade em criança. No livro dos médiuns de Allan Kardec, capítulo 18, dos inconvenientes e perigos da mediunidade. São os itens 122, 121 e 122. 121, ele fala que há pessoas relativamente às quais devem evitar toda causa de sobrecitação. Essa é a fala do codificador em 160 anos atrás. O que ele está recomendando? Que há determinadas criaturas com fragilidades de tal modo que a questão espiritual, se for explorada, a dificuldade pode redundar em problema. Ficou falado isso? No segundo ponto, e aqui fala que há pessoas, ele fala, ó, sustento mesmo, que é muito perigoso, pois que esses organismos débeis e deficientes sofrem por essa forma de abalo. Os pais prudentes devem afastá-los dessas ideias, que pode acontecer que uma criança tenha a faculdade mediúnica e até querer exercê-la, porque não sabe de nada, não entende a questão das consequências e nem da problemática. No terceiro ponto, quando numa criança a faculdade se mostra espontânea, é que está na sua natureza e que a sua constituição se presta a isso. Mas não falou que pode explorar, entendeu todo mundo?
A criança é médium, igual qualquer adulto também é médium, só que no estado de infância é preciso tomar cuidado com o exercício disso. Se alguém resolve explorar uma criança médium, não cria aí uma aberração das mais complicadas? Então, pode até ser também que apareçam coisas boas, coisas espiritualizadas verdadeiramente, mas o perigo que a criança corre não justifica o exercício ou a exploração da mediunidade. Outro ponto, não há idade. Tudo depende inteiramente do desenvolvimento físico e ainda mais do desenvolvimento moral. Kardec ressalta bastante nessa coisa de desenvolvimento moral, é a questão do bom senso. Todo médium, quando chega na sua faixa de idade própria para o exercício da mediunidade, ele não só tem que ter conhecimento doutrinário, mas tem que ter bom senso. Ora, como que a gente vai esperar isso de criança? Certo? Então, é outra complicação. Também quando ele fala de mediunidade em criança, ele fala também de adolescente, que ele coloca no mesmo patamar de cuidado que os pais devem ter. A outra questão, ainda nas condições mais favoráveis, é de desejar que uma criança dotada da faculdade mediúnica não a exercite, senão sob a vigilância de pessoas experientes. Ficou claro, não ficou? E por último, para encerrar, com pessoas que têm tendência à ideia fixa, é dar outra diretriz às suas preocupações, a fim de lhe proporcionar repouso aos órgãos enfraquecidos. Aqui ele está falando do cuidado com o corpo físico, com as fragilidades orgânicas, essa coisa toda, e o cuidado que tem que tomar. Com relação a número 2, certamente sustento mesmo que é muito perigoso, pois esses organismos débeis e delicados sofreriam por essa forma grandes abalos. Os pais prudentes devem afastá-las dessas ideias. Aqui, eu vejo aqui que envolve aquela questão da obsessão que foi discutida ontem, antes, nas perguntas, do envolvimento do pai na evangelização do filho, onde foi perguntado se há obsessão na criança e quais os comportamentos dos pais, né? Então, foi dito que levaria ou procuraria a evangelização para a criança. Então, aqui está envolvendo os pais e a família de se evangelizarem também. Porque o problema só vai ser detectado e resolvido com a participação dos pais. Como que esses pais se acercariam desses cuidados se eles não vão buscar também as soluções, o conhecimento? A ciência do que está acontecendo com os filhos. Então, não só a evangelização da criança, acercar-se de mimos e de cuidados, mas de conhecimento e evangelização também. Porque aí essa evangelização ela vai se estender à educação mediúnica dos três envolvidos, a criança, os pais e o obsessor. Principalmente esse. Na realidade, meus irmãos, agora, a partir desse item que está aí, fragmentos de alguns capítulos extraídos da obra Mediunidade e Obsessão em Criança, da Sueli Caldas Schubert. Então, eu peguei alguns capítulos que tratam direto dessa questão, que aqui a Sueli está falando que a criança é um espírito em evolução, que ela não é nenhum anjo, conforme a gente aprendeu em outras doutrinas há milênios atrás. Que ela não é inocente, que ela não é pura, que ela não é uma santinha. Ficou claro para todo mundo? Mas um espírito milenar que já tem um cômputo fantástico de experiência reunida, e se ela já tem experiência, ela tem também os seus problemas se ela aparece agora obsediada. Certo? Porque não é toda criança que fica obsediada. Tem uma faixa de idade que a gente até acha que está meio obsediado, mas não. Isso não quer dizer que todas as crianças sejam obsediadas. Ficou claro isso para todo mundo? E médium todos somos, todos. Fazer o quê? Assim como eu tenho a capacidade de ouvir, de perceber,
eu tenho intuições, eu tenho determinadas experiências, tem também mediunidade, faz parte do meu patrimônio de espírito eterno. Companheiros, companheiras, queremos recordar a todos e convidar a todos para ser um voluntário da Clínica Jesus Nazaré, uma entidade que atende pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. Essa entidade precisa muito da sua ajuda, precisa da sua colaboração. É importante você ser um voluntário, fazer uma visita, levar suas doações pessoalmente. Anote o telefone para você ligar e marcar uma visita. 3235-3129, 3235-8010. Não esqueça, Clínica Jesus Nazaré, uma entidade que atende portadores de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. E precisa da ajuda de todos nós. Colabore, aguardamos você. Aqui nesse resumo, a Sueli escreveu 18 capítulos. Esse livro tem 18 capítulos. A gente selecionou 8, parece. Então, só aqueles que tratam dessa questão. Mas esse roteiro aqui é para que todo mundo, quando for ler essa obra sozinho ou em grupo, possa, aproveitando esse roteiro, destrinchar cada vez mais. Ele é muito importante. Todo mundo viu nesse item número 1 aí que a grande chave do drama está aí? Então vejamos o comecinho aí. Não admitindo a existência de Deus, do Espírito, da reencarnação. Essa então, se a pessoa não acredita, coitada, não dá conta de explicar nada nesse mundo. Da reencarnação, da lei de causa e efeito, do livre-arbítrio, faltam a todas essas pessoas e aos credos religiosos, que também têm essa postura, os recursos para um entendimento maior acerca do sentido da vida. Todo mundo concorda com isso? Aí muita gente pode perguntar para nós, então para que Deus permite essas religiões que não conseguem responder para os seus seguidores? Deus permite porque nós todos, cada um tem sua medida evolutiva. E aqueles que estão lá estão recebendo exatamente a dose adequada para o seu momento evolutivo que ela está passando nessa vida. Ficou claro para todos? E aí, muito adequadamente, a nossa companheira relembrou a mediunidade complicada da Ivone. Só que tem um detalhe, a Ivone era suicida de outras vidas, entendeu? Tanto que isso causa uma verdadeira hecatombe. Exatamente. Então agora o capítulo 5, explicando a mediunidade. Olha, nesse capítulo 5, a Sueli fala tudo que a gente precisa saber sobre a mediunidade. O que é a mediunidade? Não em criança que tem problema, mas em todos nós. Capítulo 6. Mediunidade na infância, o amigo invisível. Aqui fala que a mediunidade em criança, em geral, é espontânea. Ela não sente nenhuma diferença. E às vezes aquilo é tão natural que ela até toma aquilo como brincadeira. Não só Kardec preocupou com essa coisa da brincadeira que ele fala aí no texto do Livro dos Médiuns, mas também a própria Sueli. E ela fala que às vezes os pais, empolgados com a experiência que a criança está fazendo todo mundo viver, e que em geral é uma experiência surpreendente, pode acontecer que muitos pais queiram espichar esse assunto, o que não é conveniente. O menino lá no Bezerra de Menezes, sem mais nem menos, um dia, manhã de sol, cânticos de pássaro, a mãe toda feliz. O menino vira para ela e fala assim: eu não sou seu filho, eu sou seu avô.
E aí começou uma série de questões que essa mãe quase foi à loucura. Por quê, hein? O que será que aconteceu com esse menino? Recordou a encarnação passada. Aí vocês imaginem o transtorno que isso causa numa família. A família está habituada com o menino normal, não esse que sabe do passado. Então é claro que isso causa uma confusão tão grande na família que até as coisas se assentarem, a dificuldade é grande. Eu sei de muitos casos, inclusive porque eu ajudo no centro, sem ser só na evangelização, na parte da vibração, e muitos pais levam as crianças, quando a mediunidade está muito aflorada, leva para a presidente da casa, por exemplo, assim, tentar estagnar ou mesmo fechar. Eu queria saber se... trancar, obrigada. Eu queria saber se é certo fazer isso. Não sei se isso é certo, não. A gente não tem resultado dessa experiência, nem anotada e nem relatada, não tem. Mas que, quando a criança aparece com uma coisa dessa, e a casa espírita, no tratamento espiritual, faz prece em favor dos pais e da criança, a criança em geral para com isso, um tempo para. Agora os pais falam é trancar, né? Vou levar o menino lá para trancar a mediunidade. Na realidade eles querem que tranca mesmo, mas para sempre. Quando os pais acontece esse fato e os pais querem dar ênfase, ou então querem um resultado imediato, como trancar, assim, por assim dizer, e eles não têm essa habilidade. Eles simplesmente foram recomendados a ir àquela casa, mas não praticam a doutrina. E aí chegam lá e acham que o centro é fraco, porque não resolveu a situação e querem que aquilo se resolva de uma forma imediata, pontual. E na base do milagre. E na base do milagre. E saem desapontados. E você percebe que a criança ou o jovem não teve a melhoria ou o apoio necessário, não também pela casa, porque não pôde ajudá-los, e não vai ter continuidade porque os pais não vão saber dar seguimento. Nossa Senhora. É muita complicação, não é? Mas na realidade a casa espírita tem que saber que no bairro onde ela está tem esses problemas e que mais cedo ou mais tarde essa dificuldade vai desapontar lá. Entendeu todo mundo? Por isso que a administração de uma casa espírita tem que ser de tal modo que todas as suas frentes de trabalho sejam atuantes, sejam pessoas que queiram fazer o trabalho com amor, com dedicação, com bom ânimo, e ainda que não seja nenhum mágico e nenhum expert para resolver esse tipo de drama, a casa sabe que o recurso é na base da oração e da solicitação dos espíritos superiores que interfiram em favor da criança. Agora, e por que a criança então continua aprontando essa confusão toda? É claro que é um problema também kármico, de ordem familiar, que a entidade que atormenta a criança quer atormentar também a família inteira. Então tem todo um processo de vingança aí nesse meio, que está relacionado com questões do passado. A casa tem que ter competência de explicar isso para os pais. E sem avisar que vai curar o menino. Casa que fala assim, não pode deixar, a gente vai curar ele, pode saber que essa casa é complicada, porque nenhuma casa é predestinada a realizar milagre. Veja a sugestão da Sueli, no último pinguinho aí, no capítulo 7, tratamento através dos passes, a realização do culto do evangelho no lar, encaminhar as crianças para as aulas de evangelização quando elas têm idade para isso, porque às vezes é pequenininha, não é o caso. Os pais devem ser encaminhados às reuniões públicas doutrinárias para começar a conhecer espiritismo. Depois que cultivem a prece, buscando elevar o ambiente do lar, é fundamental atendermos à nossa necessidade de espiritualização. Tem gente que passa uma vida inteira sem lembrar que ele é espírito. Nunca falou nisso. Tem gente que passa uma vida inteira sem rezar. Nunca pensou nessa possibilidade. Mas deixa aparecer uma obsessão para ver o que vira.
Na realidade, meus irmãos, o problema dessa ordem de sequência que aqui está, a casa espírita que tem que fazer essa orientação para os pais. Isso é fundamental. Outra coisa, o evangelizador, que geralmente lida com esses meninos super difíceis, tem que chamar os pais, explicar a situação para eles, para que, sugerindo a eles que na casa faça uma mudança geral. Tem que rezar todo dia, para que o ambiente doméstico fique mais equilibrado, para que a entidade desconfie que lá existem providências espirituais superiores e por aí vai. Agora, passar sofrimento, continuar a noite inteira acordado, escutando cada coisa que nem imaginava, isso compõe o cômputo das provas e expiações da família que tem um problema desse. Não é fácil. Capítulo 10. A criança obsediada. Como proceder? Gente, a Sueli é tão prática, ela coloca todas as medidas. E se os pais não quiserem fazer? A casa espírita não pode forçar, mas que ela tem a obrigação de oferecer um roteiro, uma série de possibilidades, tem. Encerramos mais uma vez. Lembramos que toda semana nós estamos aqui falando de doutrina espírita e você é nosso convidado todas as semanas. Fique com Deus, um forte abraço e até mais.